Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Simbora mexer o caldeirão. Para quem não me conhece, eu sou a Fabrícia Gianluca, esse é o meu canal Surya Ganesha. Fico muito feliz de você estar aqui, eu trago vários conteúdos, vários assuntos, e hoje eu quero falar sobre um assunto que está muito em alta, muito em moda, que as pessoas questionam muito, perguntam muito, que é sobre a nossa ancestralidade. Eu já falei para vocês que nós estamos em várias dimensões, né? A gente pode estar aí vivendo uma vida passada, essa vida presente e uma vida futura. Há relatos que isso acontece simultaneamente. Há quem acredite, há quem não acredite. Eu acredito, sim. Eu creio que seja de uma forma não tão declarada, né? Não tão liberada como é a palavra aí, né? Como é que eu posso estar em três lugares, em três épocas simultaneamente? Mas eu acredito que a gente vive o presente com memórias do passado, dos antepassados, da ancestralidade e projetando, co-criando, né? Estando à frente para o nosso futuro. Então, tem sim essas três vertentes aí na nossa vida presente. O Caputinho tá aprontando para variar. Quando eu falo de ancestralidade, eu falo dos meus ancestrais, da minha árvore, né? Da minha vida traçada dentro de várias espiritualidades, reencarnações, né? Da onde eu vim, qual que é a minha origem. A gente sabe cientificamente tudo o que acontece. Mas meu particular, né? Em essência, em DNA, o que será, né? Que aconteceu? O que os meus antepassados viveram? O que eles propuseram a fazer? Até onde eu posso chegar? Bom, ancestralidade é um assunto complexo, é um assunto que dá pra gente aí ficar horas falando no vídeo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Sempre fui. Quando era criança, eu sou sagitariana. Minha mãe conta que eu sempre indagava, sempre questionava. Até quando eu aprendi um pouco sobre signo, né? Fui estudar aí sobre signos com 12 anos, 10, 12 anos. Eu lembro que uma das coisas que está no livro está assim, né? Que a criança de Sagitário é uma criança muito curiosa, é uma criança que pergunta muito, né? Que indaga muito e também é uma criança muito sincera. Ela fala assim: se você quer saber a verdade, né? Se dirija a uma criança de Sagitário. Fatalmente foi ela que perguntou sobre a existência de Santa Claus, Papai Noel. E é verdade. Eu sou uma sagitariana típica, sou uma sagitariana nata, né? Um dos meus ascendentes é Sagitário, então eu sempre tive essa coisa da curiosidade. Eu já cheguei uma época a parar em frente ao espelho e falar, nossa, quem sou eu? O que é esse rosto, né? De onde eu vim? E aí você vai, né? Aí aquela filosofia também sagitariana. Mas isso tem um pouco de verdade, isso tem um fundo de verdade, porque se você não sabe a sua essência, talvez você não saiba lidar com a sua existência nessa vida. E aí você vai juntando, né, aquelas pontinhas ali, você junta para dar um nozinho, e aí você vê que existem coisas que batem, que tem congruência, né, que tem uma verdade, que tem uma intuição, que tem um acesso. Nós temos várias gavetas na nossa caixa preta, né, várias memórias. Quando você diz de ancestralidade, primeiro assim, o sagrado feminino é uma coisa muito forte, porque a mulher é que gera realmente a vida, a mulher é que carrega no seu ventre, é ela que tem um útero, o útero que gera vida, é água, né? Tanto é que a carta da caveira, a carta da morte, é bem interessante quando você estuda, né? A letra hebraica ali é man é água é o quê? É útero é vida, gerador de vida, e ao mesmo tempo é limpeza. Então, para vocês verem, quando a gente traz um conteúdo aqui, não é uma coisa que você pega e joga, é uma coisa que são as pontas que se unem e você consegue dar um nozinho, né, e concluir. Então, meio por cima, para você poder entender a sua existência, para você poder viver bem, para você ter paz, tranquilidade, você tem que trabalhar os seus antepassados, as suas memórias, os seus ancestrais. Existe corte kármico, né? Karma não é uma coisa ruim, ai, putz, isso aqui é um karma, né? Não, você auto-intitula isso um karma. Karma é uma oportunidade de crescimento, de evolução, de reconhecer, né? De reparar. Então, às vezes, a gente tem uma pendência, vamos chamar assim, eu tenho uma pendência com X pessoa. E eu não consigo resolver essa pendência. Da minha parte, eu já me abri, já tentei, já propus algo, mas da parte da pessoa, não vai. O que você vai fazer? Você vai pôr uma faca na goela da pessoa e falar, olha, filha da mãe, né, filha da puta, sem vergonha, seu sem vergonha, você tem que resolver. Não,
Não é assim. A sua parte você faz. Na espiritualidade, nós temos débitos e créditos. A pessoa que está com aquela pendência, que não consegue digerir aquela mágoa, que não consegue nem, né, falar, olha, siga em paz, né, siga seu caminho, mas aquela pessoa que te deixa pendurada, neutra, né, porque você também não responder é uma forma de você dar um sim, né, o silêncio, ele faz muito barulho, mas você não pode obrigar aquela pessoa a aceitar a sua desculpa, o seu reparo, as suas verdades, ou tentar uma conversa. Então, o que você faz? Cara, faz um trabalho ali de corte kármico, né? Nessa vida você tem problema com essa pessoa. Talvez não seja ancestralidade. Ancestralidade é a sua família, tá? Corte kármico é outra coisa. Eu preciso cortar algumas coisas, tanto familiar quanto nessa vida, tá? A ancestralidade ela vai pegar aí tudo do passado. Então, o karma não é uma coisa ruim. O karma é uma oportunidade de você reparar para começar a viver os seus dharmas, que é o propósito de vida que nós temos aqui. Eu vim para essa vida para viver tudo que o universo tem para me dar, né? É até o que eu coloco no meu nickname lá no Telegram. Eu não uso muito o Telegram, mas lá tá. Se está disponível para o universo, está disponível para você. Então, se está no universo, se a fonte criadora está te dando, você está disponível para pegar aquilo para você, tá? Então, existem assim, são coisas totalmente diferentes. Karma, Dharma, ancestralidade. Limpeza do karma, corte kármico. São assuntos totalmente diferentes, tá? A gente pode até aí fazer uma live, se vocês quiserem. Inclusive, um parênteses, né? O resultado. Eu falei que eu picava meu tarô. Exu do ouro, tá? Então, teremos aí. Eu vou colocar nas redes sociais, colocarei aqui na comunidade a data que eu farei esse vídeo sobre esse ritual inédito. Inclusive agora em junho, você adquirindo um pacote a partir do trimestral, você ganha, né? O símbolo, como diria Raul, o símbolo sagrado, a conexão, o número de poder secreto do dinheiro para ativação aí, né? Com o Exu do Ouro, tá? E dia 25 tem Hanuman, que é o deus da causa impossível, da coragem, você poderá fazer um desejo de causa impossível. Dia 30, lua crescente Capricórnio, ó. Dia 30, combina com esse número aqui, né? Agraciamento que teremos. Dia 8 do 8, Portal de Leão, gente, é um portal. Ainda vou gravar sobre esse portal, tá? Vocês não podem perder. E a Paola fez um sucesso o nosso ritual de Metatron, né? Nossa, gente, foi uma coisa impressionante. Quem participou recebeu, né? Recebeu o áudio, recebeu tudo que aconteceu. E, nossa, a sintonia, a vibração dos participantes foi demais, assim. Esse portal que fechará dia 7 do 8, tá? Quem tiver aí com problema, pendência, a Paola resolveu fazer uma mesa radiônica coletiva de Metatron por um preço super bacana, será dia 27. E eu, para quem precisar trabalhar na energia do Metatron, eu também faço ritual com ele, tá? É só me chamar. Voltando aí à ancestralidade. Para eu entender a ancestralidade, eu tenho que entender um pouco da minha família. Como eu disse no começo do vídeo, eu sempre fui muito xereta, muito curiosa. Então eu sempre perguntei para minha mãe, né? Eu gostava de saber a história da minha família. Então eu perguntava, porque assim, eu parei nos meus avós. Para vocês terem ideia, eu não conheci os meus avós paternos. Eu vi meu avô paterno uma vez, né? O meu pai, a mãe dele, ela se separou do meu avô quando meu pai era criança. Meu pai era desse casamento. E aí meu avô, o João, se casou e teve outros filhos, tá? Que seriam irmãos por parte de pai do meu pai. Só que a gente, um belo dia, um irmão dele bateu aqui em Campinas. Eles são de Curitiba, né? E esse meu tio tá na Alemanha agora, meu pai já faleceu. Mas esse irmão do meu pai foi muito importante pro meu pai, o tio Luiz Fernando. E meu pai tinha muita coisa eu até me emociono, de família, porque ele não sabia quem era a mãe, né? Ele não sabia de irmãos. E meu pai era uma pessoa muito dura, mas de um coração muito bom. E quando o tio Luiz Fernando veio procurá-lo, o tio Luiz estava morando aqui em São Paulo, né? Meu pai era Luiz Carlos e meu tio Luiz Fernando. E aí cresceu uma amizade muito legal. E através, eu lembro que a gente ia para Embu, meu tio morava em Embu das Artes, meu tio tinha casa em Peruíbe, a gente ia, né? Ele vinha aqui em casa, a gente morava em frente à igreja Santa Rita, ele vinha aqui em casa, né? A gente morava aqui na Nova Campinas. Então foi selado uma amizade super legal, conheci meus primos e tal. E meu pai tinha adoração por esse irmão, e esse irmão pelo meu pai. E através desse irmão, do tio Luiz Fernando, aí ele conheceu os outros irmãos, que era o Joãozinho, né, a Dorizete, o Luciano e tal.
Mas o xodó do meu pai mesmo era o tio Luiz Fernando, e o tio Luiz Fernando adorava o meu pai também. Tanto é que quando meu pai morreu, né, meu tio ficou super sentido, estava na Alemanha, tal, conversou com a gente, enfim. E, e era muito importante a gente saber um pouco sobre a vida do meu pai, né? Até falam que minha irmã, meu pai vem de descendência alemã, falou até que minha irmã lembra muito a mãe do meu pai. A gente achou álbum com fotos, né? Você vê meu pai de infância, sou eu. É a Fabrícia de shorts ali, de calça curta. Então eu sempre senti no meu pai que existia um ponto de interrogação, né? Que ficou uma coisa, ele foi criado pela avó dele, né? Pela tia-avó dele, que trouxe para Campinas. É uma história bem interessante, né? A história do meu pai aí daria um vídeo bem interessante até de superação para vocês. E meu pai nunca deixou aquilo transparecer. Só que a gente percebia, né? E ele é muito familiar, sempre quis assim, sempre criou a gente no ferro, forjada no ferro. Meu pai não era de escorpião, não tinha muita moleza não. Mas em compensação, era uma pessoa que procurava fazer assim, Fabrícia, meu prato predileto, filé parmegiano. Então no meu aniversário ele fazia, né? Às vezes num domingo ele fazia. A irmã mais nova, massa. A irmã mais velha, bisteca. Então ele sempre estava agradando ali, né? Cozinhava muito bem, né? Então era uma pessoa ali que sempre estava suprindo. Bem o imperador. Cobrava, né? Pinicava a gente, furnicava, mas dava aquele esteio. Então eu vi como era importante a gente saber, né? Naquela minha mentalidade de menina, eu senti uma frustração, um vazio no meu pai, por ele não ter tido, né? Muito contato. Meu avô ele viu uma vez. Aí quando esse meu avô morreu, eu falo esse meu avô porque, puta, eu vi o homem uma vez, né? Não tive contato. Então, meu avô era o vô Vicente, por parte de mãe. E aí eu sei que o enterro foi em Curitiba, meu pai estava em Campinas, esperaram meu pai chegar, então meu pai fez questão de ir ao enterro, né, tal. E então assim, para você ver como era importante para ele, né, essa coisa de família aí, mesmo ele não tendo contato, mesmo o pai tendo abandonado, tendo dado ele para minha tia-avó, para ele, né, vir a Campinas e esse meu avô, esse João, porque não era meu avô, casar com outra mulher. E a gente sempre se relaciona muito bem com isso, eu sempre me dei bem com a outra família, embora eu não tenha muito contato, né? E da parte da minha mãe já era totalmente ao contrário, meu avô Vicente e minha avó Tereza. Nossa, tinha loucura pela avó Tereza, vivia na casa dela, fui, nossa, criada por ela e tal. A minha mãe tem uma irmã que eu não tenho contato hoje, porque por parte deles, né, as primas ali e ela e o marido dela não querem mais contato comigo, eu respeito, mas é isso que chama, né, karma, o corte kármico. Então eu tenho que trabalhar bem o quê? Essa coisa da família do meu pai, essa coisa da família da minha mãe nessa existência. Eu não quero mal a ninguém, eu oro por eles, né? Quero que todo mundo se dê bem, não tenho mágoa nenhuma, mas eu respeito, né? Assim como eles me respeitam. Não é porque as pessoas não se dão bem, né? Por causa de coisas pequenas até, que você vai desejar mal para alguém, muito pelo contrário. Eu tenho uma das primas aí, que são três, tem uma, a mais nova, que é até parecida comigo. Nossa, amo de paixão, né? Eu sempre sei dela através da minha irmã. Ela sempre, a gente sabe de todos, né? Através da minha mãe, da minha irmã. Sei que um dos filhos dessa minha prima fez uma cirurgia de risco, oro por ele, peço para o Mulu. Então, assim, eu faço a minha parte, sabe? A gente não tem mágoa, não tem ódio, não tem raiva nenhuma. Isso é um corte kármico, né? A ancestralidade é eu entender um pouco mais para trás, né? Eu entender como eu chego para minha mãe, sobre os meus tios, sobre, né, tios avós, sobre bisavô, né, sobre tataravô, e minha mãe conta muito a história. E onde eu chorei, né, eu tenho a lua em câncer, eu só veio chorando, porque minha mãe contou que a bisavó dela foi muito judiada pelo marido, que ela tinha uma cova, assim, uma corcunda, né, nas costas, de tanto que ele deu nela à toa, né, e ela ficou com aquela corcunda, assim, ele quebrou, lesou, né? Eu peguei um ódio dele, né, que era meu bisavô por parte de avô, por parte de avô, mas eu peguei uma raiva dele que eu precisei trabalhar, e eu não conhecia, né, não conheci, e aquilo me marcou, eu fiquei putaça da vida, eu falei, mas que é isso, como que pode? E disse que meu avô dava tudo para a mãe dele, porque ele via como essa mulher sofreu na mão do pai dele. Então, ó, você tá vendo, né? Aí a gente fala assim, pô, vou namorar, vou ter um relacionamento. Aí você tem essa ancestralidade podre, né? E aí você fala, puta que pariu, meu avô já era uma pessoa também. Meu avô, ele
supria tudo, mas de carinho também ele não era muito, né? Era o carcamano, né? E levava tudo ali na linha. E minha avó é uma mulher submissa. Mas minha avó, quando esparramava também, minha avó era de Sagitário. Então, assim, eu lembro disso, do relacionamento do meu avô e da minha avó. Eu lembro das traições, né? Mas eu nunca vi uma agressão verbal. Eu nunca vi uma agressão física do meu avô para minha avó. Você tá vendo como isso marcou meu avô? Tanto é que ele tinha, minha mãe me contou, né? Que ele tinha maior xodó com a mãe, que ele fazia tudo pela mãe. Né? Que quando ele casou, ele tirou a mãe de lá, né? E eu falei assim, e esse filho da puta morreu como? Só não vou falar o nome, né? Porque aí minha mãe contou como ele morreu, né? Eu falei, ah, então na hora da morte ele pagou, né? Então nada fica impune. E essa história mexeu demais comigo, né? E eu tive que trabalhar, porque quando eu soube disso eu fiquei putaça. Eu nem sabia disso. Então pra vocês verem como é a ânsia... E eu não fui muito longe, tá? Eram meus bisavós. Eu não os conheci. Quando eu nasci, eles já tinham desencarnado. Mas para vocês verem como isso reflete nessa minha vida, né? Eu para relacionamento, eu vejo muito como a pessoa é. Né? Eu sou uma pessoa parceira, eu sou uma pessoa que cuida, mas eu não aceito certos vacilos. Talvez isso venha de ancestralidade, que eu tenho que trabalhar. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Eu sou uma pessoa que é difícil eu pedir desculpa, eu não sei quando eu erro. Eu não me manifesto muito, eu vejo que a pessoa tá ali na dela, eu tentei uma aproximação, ela não quer, eu também fico na minha. Eu tinha uma época que eu não confiava em homem de jeito nenhum. Eu falava que homem era tudo igual, que homem não prestava, e eu nunca tive um relacionamento traumático. Né? Quando minha mãe me contou essa história, eu falei, olha só, né? Falei, agora eu tô sacando algumas ancestralidades. Então, trabalhei muito isso em mim, muito mesmo. Hoje a visão é totalmente outra, né? Sou outra pessoa. Então, quando você respeita a sua ancestralidade, sabe a história, até onde você pode ir, lógico que eu não sei desde o começo da primeira semente, né? Mas eu oro e agradeço pelos meus ancestrais, porque de alguma forma eu estou aqui. E eu faria uma história diferente. Existem as maldições, eu faço quebra de maldição familiar, que é sempre, ó, vem tudo assim, ó, as mulheres não casam. As mulheres são traídas. Os homens vivem na aba das mulheres. Né? É tudo de um gênero, é tudo de uma história. Alguém tem que quebrar essa ancestralidade, essa maldição. E foi o que eu fiz. Isso é um exemplo que eu falei do meu bisavô, né? Que eu fiquei sabendo que aquilo me chocou. E aí eu entendi algumas atitudes minhas inconscientes, né? Eu falei, olha só, Fabrícia, é um paradigma ancestral que você tem que trabalhar. Hoje é outra vertente, né? Mas eu tive uma base. Então, gente, honre os seus antepassados. Honre a sua ancestralidade. Se você tem uma coisa que você não sabe, que nem eu tinha, falava, homem tudo não presta. E nunca sofri nada nessa vida, tá? Tô sendo sincera, vocês sabem que eu sou transparente. Então eu vejo de onde vem essa força. Eu puxei muito do meu pai também, né? Então, que também tinha uma visão em relação à mulher diferente. Então, trabalhem a ancestralidade. Gente, vou ter que parar o vídeo porque tocou aqui o interfone. Mas hoje é honrar antepassado e ancestralidade. Não sei quem são, não sei? Ok. Reza, ore, pedindo por eles. E aquilo que te incomoda, trabalhe, porque provavelmente faz parte da sua ancestralidade. Deu tempo de eu voltar. Então, hoje é interessante vocês trabalharem isso, né? Hoje é honrar a sua ancestralidade e entender. Fabrício, não tem nenhuma fonte. Meu pai, minha mãe, todo mundo, ninguém sabe, né? Isso acontece muito. Como que eu tenho essa percepção? É aquilo que você age, que você sabe que te incomoda, ou que talvez você seja inflexível, intolerante, talvez que você não aceite, né? Que você não tem diplomacia, que não se coloca no lugar do outro. Então, a ancestralidade, você tem que honrar muito tudo que você tem de memória, tá? Tanto positivo como negativo. Faça o Ho'oponopono de quebra de ancestralidade. Faça suas orações, né? Tente entender. Puxa uma linha, um exemplo. Todas as mulheres aqui são traídas, né, da minha família. Cara, é um problema de ancestralidade. Alguma coisa aconteceu. As mulheres da minha família são todas guerreiras. Elas lutam, né? Guerreira é um termo forte que ninguém gosta de usar, mas infelizmente é o que cabe aqui. Elas que vão atrás, elas que fazem, o que acontece, os homens, ó, tudo, ó, mama nas tetas, lostê. Vai puxar lá uma ancestralidade. Você puxa tanto do teu pai como da tua mãe. Eu tenho muito do meu pai, mas muito, demais.
essa coisa de ser muito líder, proativa, de não depender muito das pessoas, do orgulho, né? Meu pai era uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, eu não tenho muito, a minha mãe já é mais passiva, né? O meu pai já era mais agressivo, já ia mais para a linha de frente. Então, você pega o bom daqui, é bom você ser assim, mas eu não posso ser competitiva, arrogante, intolerante, puxar o tapete de ninguém, não posso fazer isso, né? E da minha mãe, eu peguei outro tipo de ancestralidade. Então, o que é ruim é o que vai te motivar a mudar. O que tá errado, né? Essa maldição ancestral é o que você vai olhar e falar: poxa, Fabrício, você tem razão, olha, na minha família todo mundo é duro, não tem um puto no bolso. Vamos ver a ancestralidade. Puta, Fabrício, aqui é tudo assim, ninguém casa, é tudo encalhado, é tudo uns trem estranho, que eu não quero saber de ninguém. Tem uma ancestralidade, né? E você tem que agradecer e trabalhar. Então, tente explorar o máximo que você pode dentro de ancestralidade, através da sua família. Se não dá, através da sua memória. E através daquilo que é repetição, aquilo que me incomoda, né? Poxa, que nem eu não suporto, você quer ver eu ter um problema sério? Se eu pegar, namorar um homem vagabundo. Meu pai era extremamente trabalhador, né? Meu pai, nossa, ralava pra caramba. E eu ralo. E a minha irmã também rala. Se eu pegar um homem vagabundo, eu não faço vida. Eu lembro quando eu era jovem, eu namorei um moço que ele não era muito chegado ao trabalho. Olha só, nessa vida eu já tenho, né, uma antena ligada ali, né? Pelo que eu vi, esse meu bisavô era um lorde, que a minha bisavó tinha que servir e ainda apanhava. Ali, ó, a antena, né? E realmente, gente, isso eu não consigo quebrar em mim. Isso não. A prioridade para mim, olha, você não precisa ser lindo, maravilhoso, você não precisa ser rico, eu tenho meu dinheiro, eu não quero o seu, né? Mas se é vagal, cara, pista, porque eu não vou querer te ver. Então, puxem, tá? E trabalhem a ancestralidade. Quer saber um pouco mais sobre esse meu trabalho? Me chame no WhatsApp. Gratidão por estar aqui comigo. Beijoca, povo, e até o próximo vídeo.